vamos lá que hoje a gente vai falar de como eu preparo o fundo para as pinturas, né? E hoje eu tô pilotando um monte de coisa aqui porque eu preparei imagem, vídeo, aí tá tudo no OBS, aí você vai eventualmente me ver ficar com cara de besta, que nem eu tô fazendo agora, aqui, procurando onde tá a coisa que eu quero te mostrar. Aqui, ele aparece slide. Ha! Então, essa aula vai ter 3 etapas. A primeira etapa eu quero saber quem está ao vivo comigo. Aí depois eu vou falar da aula. E depois eu vou falar do próximo passo de quem quiser se aprofundar, né? E porque também é aquela história, né? Eu preciso vender meu peixe, eu dou aula de pintura e eu preciso contar pra vocês como é que vocês fazem pra ser meus alunos. Então, vamos começar. Eu sei que ao vivo aqui comigo por enquanto tá o Diego. E aí, eu queria saber qual que é o seu objetivo com pintura. Se é profissão, se é hobby, se é coleção. Se você quiser digitar aí, tipo, só um pra profissão e 2 pra hobby, aí você vai me mandando quando você puder, que aí eu vou comentando. E agora vou começar efetivamente a falar da têmpera, que é uma técnica antiga e eu sempre respondo essas perguntas, porque as pessoas sempre me fazem essas perguntas, que é assim, dura, né? Porque a têmpera, pra quem não conhece, é uma técnica que usa a gema de ovo, né, pra fazer a tinta. E a gente tem na nossa cabeça, e tá certo, que ovo é um troço perecível, que fica fedido quando, né, quando estraga, que dura pouco e tal. E a resposta é sim, dura, dura muito. Eu tava pesquisando e eu, sabe, quando dá um estalo assim, fala, nossa, é verdade. Durante o Império Romano, teve uma época que o Império Romano dominou o Egito, né? E isso não foi há 50 anos atrás, né? Faz bastante tempo. E nessa época, eles continuaram com o hábito de fazer múmia, né, das pessoas que morriam. E aí eles faziam um retrato dessa pessoa por cima do na tampa, né, do caixão da múmia, que são as múmias de Fayum. E adivinha do que são feitos esses retratos? De têmpera. E muitos deles ainda existem e ainda estão bastante bem conservados, né? Tudo isso pra dizer que sim, dura. Segundo a questão do cheiro, tem cheiro? Tem cheiro porque é ovo, o ovo tem cheiro de ovo. Mas depois que ele seca, ele não tem cheiro. E o cheiro do ovo é um cheiro. Quem cozinha e usa ovo na cozinha sabe como é que é, não é nada demais. E eu gosto muito, né? A terceira pergunta é qual a vantagem de preparar. E eu gosto muito de poder preparar minha tinta porque eu sei o que tem lá, né? Eu sei a qualidade do pigmento. Mas também porque me faz entender o que é tinta, né? Eu percebo que depois que eu comecei a estudar têmpera, eu comecei a entender melhor como que a tinta óleo funciona, como que a acrílica funciona, sei lá, como a aquarela funciona, como que, sabe assim, coisa pra repertório pra gente ficar tendo ideia e ficar testando coisa. E é uma técnica, né, antiga pra caramba, falei dos retratos lá das múmias de Fayum. Aqui eu trago uma pintura do Giotto, uma do Frangélico e uma pintura do Volpe, né? O Giotto e o Frangélico são caras de 1300 e pouco, 1200 e pouco, se não me engano. E o Volpe é bastante mais recente, mas ele também usou têmpera. E eu gosto de trazer o Volpe porque, por mais que eu fale de técnica e eu goste, eu pessoalmente acho essas pinturas aqui muito, 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 muito mais bonitas do que. Deixa eu abrir o chat pra ver se tem alguém falando comigo. O Diego tá comentando. E eu peço desculpa porque eu falei que eu ia olhar o chat e desatei a falar. Tá me dizendo que ele é o caso número 2, que é o cara que tem arte.
a pintura por hobby, por terapia, mais uma coisa de se sentir fazendo uma coisa legal, uma coisa gostosa e tal. Mas voltando aqui para as imagens, eu dizia que eu acho essas pinturas aqui, esse estilo, muito mais bonito do que o Volpe, do que as bandeirinhas dele. Significa que o Volpe tá fazendo do jeito errado? Não. Por mais que às vezes eu goste de falar que o Volpe tá fazendo do jeito errado, porque eu acho engraçado falar isso, mas enfim, isso é bobeira da minha cabeça. Aí tem os nomes dos caras aqui, né? Numa próxima aula eu vou colocar as datas, pra não precisar ficar memorizando. Mas a grande questão é você ter familiaridade com os materiais, né? Porque não existe material de arte. Existem os materiais que existem no mundo. E aí alguns materiais são bons pra fazer arte, e aí inventaram loja de arte, você vai lá e paga mó caro porque a tinta é importada, porque era um pigmento que algum artista da Renascença usava muito. E aí você vai pesquisar, você descobre que o artista da Renascença usava muito aquele pigmento porque era um troço que era muito fácil pra ele conseguir, ó, sei lá. Então assim, acho que é muito importante a gente ter essa familiaridade com os materiais em geral e entender que todo material pode ser material de arte. E ir fazendo, e testando, e fuçando pra gente melhorar o nosso trabalho enquanto artista, né? Pra me apresentar, pra quem não me conhece, meu nome é Vitor Alarcon. A minha primeira formação é em biologia e eu trabalhei em quase tudo que dá pra um biólogo trabalhar. Um pouquinho de cada coisa, né? Dei aula, trabalhei em escola pública, em escola privada, na escola particular. Fiz iniciação científica no Museu de Zoologia, então tive um contato relativamente próximo com a área da pesquisa e tal. Eu só não trabalhei em empresa de agrotóxico e dessas coisas, porque eu não tenho estômago pra isso. Mas aí chegou um momento da minha vida que eu cansei dessa vida. E não vou contar essa história, porque é uma história comprida. Mas eu acabei indo estudar arte e estou para me formar em artes visuais. E tenho estudado muito a Tempera, que é um veículo que eu acho lindo, maravilhoso, né? Hoje a gente vai falar da preparação do suporte, e agora a gente entra no tema específico dessa aula. É... E aí a gente vai falar do suporte, né? O fundo é aquilo que vai isolar, né? Separar o suporte, que é o troço que vai segurar a pintura, da tinta em si. E aí o suporte tem três características, né? Que são importantes da gente olhar, que é a flexibilidade, o quanto ela absorve tinta, e o pH, que é o que a gente chama de acidez, né? Que é aquele negócio que corrói as coisas. É... Tô pensando se tem mais alguma coisa importante pra falar aqui, acho que é dar exemplos, né? Assim, flexibilidade. Quando a gente fala de uma tela comum, deixa eu pegar aqui. Aqui é um pedaço de algodão, né? Dá pra ver que ele é bem flexível. Ao contrário, se eu pegar essa pinturinha aqui que tá em madeira, eu não vou conseguir enrolar ela, né? Poder enrolar é bom pra transportar, mas você tem que fazer isso do jeito certo, porque nem toda tinta dá conta. A tinta acrílica, pra craquelar, pra você estragar a pintura, você tem que se esforçar, assim, ela é muito flexível. A têmpera ela já é mais delicada, né? Absorção. A gente quer que a nossa superfície absorva um pouco da tinta, né? Porque se ela não absorver nada, você vai passar o pincel e a tinta praticamente não vai pegar na superfície, né? Por outro lado, se ela absorve demais, o que acontece é que você molha o pincel na tinta, aí você vai fazer alguma coisa, sei lá, você começa a fazer e acaba a tinta do pincel, porque a superfície, né, o suporte já absorveu tudo. E a questão do pH é uma questão de durabilidade mesmo, né? Tem alguns materiais que tendem a ser mais ácidos. Em geral eu bebo água, mas hoje tá um frio lazarento aqui em São Paulo. E aí eu tô tomando um chazinho. E agora ele tá começando a ficar numa temperatura palatável, porque tava quente, né? O chá a gente esquenta. Mas eu falava do pH. Se a gente usa um suporte
muito ácido, ele tende a se deteriorar com o tempo. E a tinta, a têmpera não é muito, mas, por exemplo, uma tinta óleo, ela é muito ácida. Então, se a gente coloca ela num papel ou em alguma coisa sem estar preparada, ela vai atacar o papel e com o tempo o papel meio corrói e desaparece mesmo, né? Quais são as coisas que a gente, ou que eu, pelo menos, acho que faz sentido usar como suporte, né? Pra têmpera, como a têmpera é aquilo que eu falei, né? Ela não é lá a coisa mais flexível do universo, é legal que o suporte seja rígido, certo? Que ele não fique se mexendo muito. E nesse sentido, o melhor suporte é a madeira. Eu já vou falar dela, mas peraí, deixa eu dar um gole nisso aqui pra molhar minha garganta. O MDF e praticamente qualquer outra coisa que seja esses painéis, essas coisas duras, são coisas super ácidas que com o tempo eu tenho a noia também de querer que as coisas durem pra sempre, né? Quando eu falo, dura pouco, vai durar uns 20, 30 anos, pelo menos, entendeu? Se você cuidar direito, até uns 50 anos. Então, tenho tanto disso. Se você não tem essa noia de que a coisa dure pra sempre, tudo bem meio que fazer em praticamente qualquer material. Mas a madeira ela tem uma característica de ser mais estável e mais, como que eu posso dizer, mais gentil com a tinta, sabe? Então, eu gosto muito. Só que a madeira, deixa eu pegar. Acho que eu vou conseguir mostrar. Deixa eu. Dá pra ver que tá torto, tá empenado esse painel? Né? Ele tá no lado de assim. A madeira, né, tipo, que vem direto da árvore sem nenhum tratamento, ela tende a empenar. Então, o que que. Pera aí que eu me perdi aqui. O que que o ser humano inventou? O ser humano inventou o compensado, né? Isso aqui é um compensado que eu comecei a fazer uma pintura e que eu vou usar ele, o verso dele pra preparar hoje, né? Mas o compensado, ele é feito a partir de madeira, então ele ainda é madeira, ainda tem lá as características que fazem com que ele seja bom pra pintar, mas ele é feito de uma forma que ele não empena. Eu nunca vi, a não ser propositalmente, mas eu nunca vi ninguém conseguir empenar, sabe assim, fazer alguma coisa errada com o painel de compensado, de madeira compensada, que ele empenou, assim, que ele ficou encanoado, que ele ficou torto. Tem técnicas que a galera faz isso, mas é de propósito, né? Você quer, sei lá, fazer um acento lá, você tem um jeito de você dar forma nisso. É... Então é isso. O compensado é de longe o melhor, o mais fácil. Não sei se o mais barato, né? O mais barato é o papel. Mas o papel tem a questão de que dura menos. O algodão e o linho são superfícies legais também. Inclusive, essa tela que eu tô pintando é em algodão. E eu tô usando têmpera. E aí tem um preparo ali que é bem parecido com esse que eu vou mostrar. Mas ele tende a ficar mais delicado. Então, para ter certeza que a coisa vai durar, é legal usar madeira. Então, vamos para a demonstração, né? E agora eu vou mostrar uma porção de vídeos que eu gravei entre ontem e hoje, ou entre anteontem e hoje. Deixa eu dar play no primeiro, que é mostrando como que é esse processo, né? Isso aqui é a cola de proteína. E o primeiro passo é hidratar a cola de proteína. Né? E aí, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô pesando para dar 15 gramas. E aí, dá uma olhada que 15 gramas é uma colher de sopa, ó. Dessa daqui. Eu gosto de balança, mas se você não tiver balança, essa é a medida, né?
Colher de sopa, eu sou preciosista, né? Deu 16 gramas, eu fui lá. Tirei um pouquinho, até dar 15 gramas cravado. Não precisa dessa precisão toda, isso é nóia da minha cabeça. Isso é água. Pode ser água fria mesmo, né? Um copo americano, que dá também 130 gramas. Eu já tinha pesado antes, por isso que deu certinho. E o que vai acontecer? Ele não vai misturar, ó, ele fica assim. E é por isso que a gente hidrata. A gente vai deixar isso de um dia pro outro, né? Eu fiz isso de noite. Ó, o gato miando. Aí vamos pegar o vídeo que eu gravei na manhã seguinte. Né? Eu peguei ali um copo de água quente. Peraí, deixa eu voltar do começo, porque eu mesmo não vi o gato entrou aqui. Eu ponho o dedo que é pra mostrar que a água tá quente, mas ela tá quente num tanto que a gente consegue manter o dedo lá dentro. Por que isso é importante? A cola de proteína, ela não pode ficar numa temperatura maior do que 60 graus. Eu gosto, por segurança, de manter uma temperatura de 50 graus. A gente tá sofrendo nessa casa. Acho que não, acho que agora é só carência. Mas de um gato viciado em jogar bolinha. E aí eu não posso sentar aqui que ela quer brincar de bolinha. Mas voltando, é... não pode passar de 50 graus. Eu não tenho termômetro, Vitor. E agora, como que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar um termômetro? Se você quiser comprar um termômetro culinário, é legal, não é caro. Vende pelo Mercado Livre, pela internet, tipo, é bem fácil de comprar. Mas se você não quiser comprar, o que você pode fazer é isso aqui, ó. Ai, gato, não se enrosca no meu fio. Né, eu já fiz ali, que é medir com o dedo. Se você consegue manter o dedo ali dentro, ele tá na temperatura certa. Deixa eu só tirar o meu gato, que ele tá sentado no meu fone de ouvido. Sila, de verdade que você tá fazendo, gato, pô. Pronto, daqui a pouco ela vai começar a caçar o fio do meu fone de ouvido. Mas, né, uma coisa de cada vez. Então, um copo e meio de água quente, não muito quente, mas morna. E mexe. E aqui é uma mistura de mexer e deixar descansar. Eu fiz isso, né, como eu falei ontem. E tá fazendo um frio desgraçado aqui em São Paulo. Então isso demorou muito mais do que eu tava acostumado, né? Em geral, não demora muito. Mas é isso. Aí eu deixei descansar. Aí o que aconteceu? Aconteceram duas coisas. Uma, ele de fato dissolveu e aconteceu lá o que tinha que acontecer. Mas eu não consegui usar ontem. Eu queria gravar esse vídeo ontem, eu não consegui. Aí o que eu fiz? De novo, né? É proteína, proteína estraga, né? Eu pus na geladeira. A cola é legal a gente manter ela guardada no saquinho, assim, né? Em pó. Essa câmera. Essa câmera. É aquela câmera ali. É legal a gente manter guardado em pó. Depois que hidrata, ela não é que vai estragar de um dia pro outro, mas ela tem lá um prazo de validade. Então é legal manter na geladeira. E aí, o que, que acontece quando você põe ela na geladeira? Acontece. Isso era o gato miando quando eu gravei. Já vai aparecer o que acontece. Mas aí eu tô mostrando a temperatura, né? A água tá a 18 graus. É aquilo que eu dizia, né? Que tá um frio lazarento aqui em São Paulo. Aí eu deixo a água esquentar. E é assim que fica a cola quando ela fica na geladeira. Ela vira uma gelatina. A texturinha mesmo.
Aí, na verdade, eu não consegui cortar esse vídeo, mas o que aconteceu foi que ele ficou super quente, foi lá pros 80, quase 100 graus, tava saindo fumaça. Aí eu pus água fria, né? Porque pra esfriar a água, essa é a forma mais fácil, misturei com água fria. E aí ele chegou lá nos 50 graus, que é essa hora aí que eu tô colocando a mão. Quando a água chegar em 50, 60 graus, você põe a cola e larga ela aí, com o fogo desligado, né? Nessa etapa, é melhor errar para menos. O que isso significa? É melhor estar a 40 graus do que estar a 80 graus. Porque a 40 graus, ele vai demorar mais. Só isso. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência. A 80 graus, a cola já começa a perder a sua capacidade de grudar, né? Ela começa a ir pro saco, né? Que é o termo técnico que a gente usa. E aí depois de um tempo, ela fica essa cola líquida. E aí eu vou mudar para a minha mesa. É isso que temos aqui. Eu fiquei com frio dela, eu fiquei com medo dela ter voltado a ficar em textura de gelatina por causa do frio, mas não. Ainda bem, a gente vai conseguir usar. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar pra vocês o processo. Uma demão, pelo menos, né, da encolagem, é basicamente pincelar isso aqui com uma trincha na madeira. Aí eu vou fazer a solução de cola com carbonato e aí a gente vai passar uma demão também. Só que aí precisa esperar o gato se acomodar, né, gato? Tá nada, vai pro chão. Então vamos lá. Essa primeira fase, eu fiquei até na dúvida se eu trazia, porque é meio besta. Mas eu achei melhor trazer. Baseado um tanto naquela ideia de que não existe pergunta besta, sabe? E besta é quem fica sem perguntar. É assim, a cola, ela tem mesmo uma textura de uma água suja, assim, a sensação é que você tá só olhando a madeira. É isso, né? É, essa é a primeira demão. Na primeira demão é legal passar bastante, né? Não sei se deu pra perceber, mas eu peguei o pincel assim, bem gotejante mesmo, né? Nas próximas demãos é legal dar uma segurada. Porque essa primeira demão a madeira vai chupar a, a cola. Isso aqui vai secar pelo menos 1 hora, idealmente 3 horas. E aí é legal, antes de dar a segunda demão de cola, dar uma lixadinha. Não precisa ficar sofrendo, sabe? Você vai passar a mão, você vai sentir que ele fica mais grosseirinho assim. Aí você passa a lixa só pra ele ficar mais lisinho. E é isso. Eu falei que o gato tá viciado em bolinha, olha o que ela me trouxe. Vamos preparar agora
A solução de carbonato. Na iconografia eles chamam isso de indumento. Mas eu não li esse termo em nenhum outro lugar e sei lá, não quero usar esse termo. Inventar um nome que faça sentido pra mim. A proporção que eu uso é 1:1 em volume. O que isso significa? Eu vou pegar esse potinho aqui, vou pôr um dedo do carbonato de cálcio, né? E aí depois eu tô usando isso como medida e eu vou usar este maravilhoso frasco aqui para misturar. E vou medir um dedo também da cola, né? Que a gente tava mexendo. Então, vamos lá. Deixa eu só acertar aqui. Então, ó. Vou fazer uma sombra aqui pra dar pra ver a quantidade. Mais ou menos um dedo, né? O mais importante é que essa cola ela tende a decantar, né? Aí tudo pro fundo. Então é sempre bom mexer, garantir que tá tudo suspensão, assim, né? Tipo. Eu preciso mudar a câmera. Aí. Isso é importante de fazer, né? Jogar a cola no pó. Oh, meu Deus, a minha coordenação motora tá que tá. Ó. E aí, assim, ó, você joga um pouquinho, dá uma mexida. Né? A ideia é ir hidratando ele aos poucos. O gato acabou de trazer a bolinha de novo. Só que ela largou ali no lugar que eu não consigo alcançar. E eu não sei se eu vou me dar o trabalho de, sabe? E a sensação é que não vai dar certo, assim, né? Conforme você vai colocando, você olha e fala, de jeito nenhum, isso vai virar uma gororoba. Processo meio parecido com fazer leite em pó, sabe? Que você vai hidratando aos poucos. E o ideal era o quê? O ideal era deixar isso aqui descansar, sei lá, 1 hora, 2. Não temos 1 hora pra esperar aqui. Então eu vou usar assim mesmo. O que vai acontecer? Ele vai estar um pouco mais encaroçado do que devia estar. Por causa dessa questão de. Ele não hidratou direito, né? Então vai ter umas pelotinhas. Deixa eu pegar melhor. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês como que é a aparência
de um painel depois dele receber cada demão. E aí isso aqui é uma coisa... Oh, meu Deus. Postei ali, né? Travou a minha câmera. A câmera tá travada, deixa eu... Se eu mostrar de assim é melhor. A gente se esforça pra ter uma iluminação legal. Aí quando a gente consegue uma iluminação legal e quer mostrar um troço branco, a iluminação não deixa. Eu vou só diminuir um pouco a luz aqui. Só um minutinho. Nossa. Acho que dá pra ver, né? Aí, aqui dá pra ver legal. O que eu quero mostrar? Que a primeira camada, ela não fica uniforme. Ela fica... É... Fica parecendo um trabalho mal feito, assim. Mas é porque, enfim, é a primeira demão, né? A gente ainda tá começando. Você não está vendo, mas eu tô tentando... Vixe. Fudeu, travou tudo. Não, destravou. Diego, sim, isso pode passar em tela. Eu preparei essa tela aqui desse jeito. A diferença é que a tela ela vai mudar de tamanho. Então assim, quando você aplica a cola, ela fica enrugada assim, é uma coisa que dá um desespero. Você fala, isso não vai dar certo. Aí quando você começa a passar a o carbonato, né, a cola com carbonato, aí funciona. Eu não consigo explicar o porquê, mas comigo funcionou. Eu usei isso em... Como é que chama? Algodão, né? Eu estiquei o algodão num chassi. Rapaz, agora, a minha câmera... Tava indo tão bem. Aí, agora a coisa vai, minha gente. Ó, aqui dá pra ver legal, né? Que dá pra ver o movimento do pincel e tal. Aqui dá pra ver. Vocês me dizem se dá mesmo, né? Eu tô vendo. Vocês me dizem. Então, Diego, na antiguidade, se eles usavam pó de chumbo, né? Essa é a pergunta. Não pra isso. Pra isso aqui eles sempre usaram ou carbonato de cálcio, que eu não sei como eles conseguiam, mas não é uma coisa de química super avançada, eles tinham acesso a isso, ou o próprio gesso mesmo, né? O chumbo eles usavam na tinta branca, que é o tal do branco de chumbo, que hoje eu não vou falar que a gente não encontra mais pra vender, encontra, mas é difícil e eu não recomendo, porque tem o branco de titânio que é super acessível, relativamente barato e absurdamente mais seguro. Mas o que eu ia mostrar aqui é que quando você vai preparar uma tela maior, é legal você passar
um tanto de assim, porque assim, você vai começar a preparar daqui, quando você chegar aqui, isso aqui já vai ter começado a secar. E aí dá ruim, sabe? Assim, você fica mal ajambrada a coisa. Então, qual que é a técnica, né? Você pinta de assim, aí do lado você pinta de assim. E aí você vai meio que quadriculando o painel. Isso em uma demão. Na demão seguinte, você vai, tipo, cobrir, entendeu? Então, assim, aqui onde tá essa emenda, você vai pintar em um sentido. E aí daqui pra lá você vai pintar em outro. De forma que, conforme as demãos forem se sobrepondo, essas variações aqui vão sumindo. Agora o gato pôs a bolinha aqui. Eu que não consegui jogar direito. E por último. Por último, nada. Tem mais um. Eu vou aproximar a câmera. Espero que ela dê conta. De mostrar uma coisa que acontece. Ele vai ficando cheio de grumo, cheio de textura mesmo, né? Dá pra ver legal. Da cerda do pincel e tal. Então, entre demãos, é legal dar uma lixada. E aí, conforme você vai passando demãos, é, você vai ficando com uma camada mais grossa. E aí é quase impossível não lixar. Porque essas coisas aqui vão ficando muito grandes. Então, é legal lixar. Até que ele vai ficar um painel absurdamente branco e liso. Esse aqui, pra ver aqui, eu ainda não terminei. Deixa só eu retomar aqui pra eu ter certeza que eu falei tudo que eu queria falar. Pronto. E aí acende a lâmpada e aí eu paro de parecer que eu tô num lugar mal assombrado. É... Era isso, né? Da parte de técnica e de preparação do fundo, porque a próxima etapa seria já desenhar em cima desse gesso e já partir para pintura, e aí é uma outra história. Mas eu vou falar agora. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, né, aproveita para tirar as dúvidas mesmo, porque eu vou começar a falar do meu programa de acompanhamento, não é verdade? Porque se você que tá aí me vendo depois na gravação, ou se você tá me vendo agora ao vivo, talvez você queira se aprofundar nisso e talvez você queira ajuda. E aí por isso eu criei um programa de acompanhamento e para quem tá aqui, né, essa semana eu vou fazer uma oferta mais legal assim, sabe? Para dar aquele empurrãozinho. Então, é isso. Eu já dei todos os avisos, né? Se você queria só aprender, era isso. Você fique à vontade para ir embora. Mas vamos lá, vamos falar do acompanhamento. Já fiz a minha demonstração, né? É um acompanhamento de 12 semanas, porque eu acredito que em menos de 12 semanas. Valeu, Diego. Muito obrigado pela presença, viu? Porque eu acredito que em menos de 12 semanas é praticamente impossível a gente aprender alguma coisa relevante em pintura, né? É um acompanhamento que, por mais que a gente vá ter encontros semanais, ele não é um acompanhamento só de 12 encontros, mas ele é de 12 semanas de fato, né? Então,
Como que funciona? Logo que a pessoa entra no acompanhamento, a gente vai ter uma conversa, só eu e a pessoa, para definir o que ela quer. Porque se você é uma pessoa que quer pintar, porque você quer entender mais de pintura, para saber que tipo de arte você quer colecionar, você vai ter um objetivo. Se você é um cara que quer pintar, porque você quer ser artista profissional, você quer entrar numa galeria de arte, ou sei lá, um caminho parecido, mas o objetivo é outro. E eu acho importante respeitar esses objetivos, né? Então, essa conversa serve pra isso, pra gente definir, ó, nessas 12 semanas, eu sei que eu vou ter tido sucesso quando acontecer isso aqui, quando eu conseguir isso aqui. Isso vai variar de pessoa pra pessoa, né? Por isso que é um acompanhamento que é individual, apesar dos encontros serem em grupo. Eu já vou falar disso também. É... Depois dessa conversa de recepção, a pessoa vai ter acesso ao conhecimento, vamos falar assim, né? Uma parte teórica. E aí são dois eixos que é um sobre a têmpera em si, né? Como que funciona a tinta, como prepara, os pigmentos, é, exercício para você aprender a fazer as cores, exercício para você aprender a pôr cada cor no lugar certo, exercícios de pintura mesmo, né? Com o objetivo de treinar a composição e tal. E um outro eixo, que é o eixo de história da arte. Porque eu quero dar ferramenta para as pessoas produzirem arte autoral de fato, né? E não só ficar copiando coisa, ou não só ficar, sei lá. A não ser que seja seu hobby, se você quiser só ficar pintando coisa, beleza. Mas se você não quiser, tem esse eixo da história da arte. Esses dois eixos de conteúdos vão estar gravados e a pessoa vai acessar tudo de uma vez. Se ela quiser já assistir, maratonar tudo, sei lá, num fim de semana. Tem os exercícios que você não vai conseguir fazer no final de semana, mas enfim, você já pode entender ali como funciona a coisa. Além disso, a gente vai ter os nossos encontros semanais, que é encontro para conversar sobre o que aconteceu, tirar dúvida, o que mais? Acho que é isso, assim. E projetar para a próxima semana, né? Para o próximo encontro, o que eu quero ter feito e tal. São conversas bem livres, no sentido de que é para cada um falar do que tá fazendo e como as pessoas vão estar fazendo coisas diferentes, né? Vão ter conversas diferentes. E além disso, o gato tá se enroscando de novo no meu fio. É, tem um troço que eu tô chamando de devolutiva assíncrona. Que é pra resolver o seguinte problema. Pensa assim, a nossa reunião, né, o nosso encontro ao vivo é de terça-feira, no fim do dia. Aí pensa que você foi pintar lá na segunda, deu uma travada, não conseguiu entender alguma coisa. Ou sei lá, ficou feio, você queria conversar. Na terça-feira conversamos e você saiu feliz. Só que na quarta de manhã, quando você vai pintar, você percebe que ou surgiu outra dúvida, ou você não entendeu direito e não conseguiu executar. Então você vai conseguir se comunicar comigo através de um formulário, tipo Google Form, sabe? Para me mandar essa dúvida e eu vou te responder o mais rápido possível. Atualmente estou trabalhando com a meta de 24 horas, né? Então provavelmente até o dia seguinte você já vai ter a sua dúvida sanada e já vai conseguir continuar pintando. E para próxima turma, para quem estiver entrando ainda essa semana, tem dois, três bônus, na verdade. Dois que estão aí e um que eu já vou falar. O primeiro bônus é um módulo de comunicação para artistas, porque eu percebo que tem gente que quer fazer o trabalho circular, quer vender, quer expor, quer sei lá. E tem dúvida de como funciona isso, como funciona o mercado da arte, como funciona, como que o artista tem que usar a rede social, sabe? E um outro bônus é o que eu tô chamando de ateliê funcional, que é um módulo sobre como organizar ateliê, organizar rotina, porque eu também percebo que as pessoas ficam
presas nas suas rotinas e ficam apagando incêndio e acabam não dando conta de fazer os exercícios, de fazer as coisas. Então, eu acho que isso é bem importante. Ai, deixa eu molhar minha garganta. Dito tudo isso, está aqui o valor, né? Que é de 12 vezes de R$ 199,70. Pode parcelar em menos, né? Aí tem aquele jurinho do cartão, então quanto menos você parcelar, mais barato sai. Se você pagar à vista dá 1.997. Mas essa semana eu estou fazendo por 997, que é para dar aquele empurrãozinho. E além disso, hoje é dia 14. Se você entrar hoje, você vai entrar pro segundo ciclo, porque o primeiro já tá rolando. O segundo ciclo, ele vai começar dia 10 de setembro, né? E hoje, oh meu Deus, eu tô perdido aqui porque eu tô olhando pra outubro, não pra agosto. Hoje é dia 14, certo? Então, se você entrar dia 15, você já vai ter acesso às coisas, talvez a gente já comece, já consiga marcar nossa conversa, sei lá, pro dia do 16. E dia 20, dia 27 e dia 3, você vai participar de encontros que serão bônus, porque, como eu disse, o segundo ciclo só vai começar a partir do dia 10. E daí contam os 12 encontros. Então você vai ter 3 encontros de bônus, né? Só para deixar aqui com o preço especial. Se alguém quiser trocar ideia, sei lá, do tipo, eu. Porque essa oferta é válida até sexta-feira, certo? Mas, eu preciso, sei lá, ver com meu irmão, com a minha esposa, com meu marido, com meu pai, sei lá. Pegar um cartão de crédito emprestado e eu só vou conseguir fazer isso na semana que vem, sei lá. Vem conversar e aí a gente vai se falando e ver, né, o que dá pra ser feito, o que é melhor pra todo mundo. Ele apitou aqui. E é isso. Se você tá vendo isso pelo YouTube, entre em contato comigo pelo link que tá na descrição, pelo link do WhatsApp. Se você tá vendo aqui ao vivo, me dá um salve, vamos conversar. E até mais. Vou parar a gravação e a gente se fala.